Olá, eu me chamo Thiago Carreiro Rodrigues e eu sou responsável pelo plano de atividade do desenvolvimento e aplicação de robótica de assistência para localizar e interagir com crianças com deficiência visual em sala de aula, com a orientadora Aida Araújo Ferreira. Segundo as Nações Unidas, mais de 500 milhões de pessoas no mundo estão incapacitadas em consequência de danos mentais, físicos ou sensoriais. E essas pessoas eles têm os mesmos direitos que todos os outros seres humanos e a igualdade de oportunidade. Porém, frequentemente, essas pessoas enfrentam uma vida que é segregada ou rebaixada por barreiras físicas ou sociais. O progresso tecnológico nos últimos anos tornou-se possível ampliar o uso de tecnologia de informação e comunicações para aplicações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E essa ideia ela tem sido de crescente importância na agenda política, bem como na área de serviços públicos. E há vários exemplos dos serviços inteligentes através do TIC nos campos de energia, telecomunicação, ecologia e transportes. E a melhoria na eficiência do gerenciamento desses elementos são diretamente percebidos pelos cidadãos como melhorias na qualidade de vida, por eles mesmos. E em relação aos cegos, a perda da visão compromete a integração entre diferentes modalidades sensoriais e, consequentemente, a compreensão das várias informações que recebemos nos nossos sentidos. Este plano de atividade ele tem como objetivo desenvolver uma aplicação de robótica para ser utilizada como ferramenta para auxílio na educação de crianças com deficiências visuais da Prefeitura da cidade do Recife. Essa aplicação ela deverá localizar e interagir com essas crianças em sala de aula. E estudos mostram que a interação entre essas crianças e robôs humanoides é uma maneira eficaz de incentivá-las a se comunicarem mais. Na atualidade, a robótica educativa ela pode ser inserida no contexto das diferentes tecnologias que têm sido incorporadas na sala de aula. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Há 2 décadas atrás, implementar projetos de pesquisa na área de robótica educativa era uma atividade acadêmica que se realizava principalmente em universidades, centros de pesquisas e outras instituições do gênero. E a robótica educativa é uma área de pesquisa que vem sendo desenvolvida em muitas instituições educacionais em diferentes países do mundo. No contexto brasileiro, a robótica educativa é geralmente denominada de robótica pedagógica ou robótica educacional. E esse ambiente ele deve fazer emergir ideias tecnológicas para permitir que as crianças inseridas no ambiente se apropriem delas. Nesse contexto, entendem-se como ideias tecnológicas as possibilidades de conexão de peças mecânicas e componentes eletrônicos para a construção de um robô que realiza uma determinada tarefa. E a robótica pedagógica ela pode ser dividida em 2 categorias. A primeira, que é a mais antiga delas, se preocupa em desenvolver ambientes de ensino-aprendizagem utilizando exclusivamente conjuntos de montar prontos de padrão comercial. Esta é a categoria mais utilizada por escolas de ensino fundamental e do médio de forma geral, por conta da praticidade delas de montar robô. E a segunda categoria pode ser a que se preocupa em desenvolver ambientes de ensino-aprendizagem, mesclando a utilização de kits de padrão comercial com materiais alternativos de padrão não comercial. Ou seja, são objetos que seriam jogados fora e não seriam aproveitados. Porém, na era digital, por conta da preocupação com a sustentabilidade do planeta, isso está mudando. Na segunda categoria que se divide é a robótica pedagógica, geralmente atuam algumas escolas, universidades e instituições de pesquisas com popularização e difusão de uso de recursos de hardware e software livre. E as pesquisas no Brasil estão sendo conduzidas no sentido de se criar o chamado robótica pedagógica de baixo custo. O RPBC ele tem possibilitado de desenvolver, por um lado, atividades de cunho estritamente pedagógico em escolas e, por outro lado, a construção de equipamentos que podem ser utilizados por pessoas com deficiências visuais. Os principais blocos esquemáticos do RPBC são geralmente uma unidade de controle, que é um processador simples, que é conectado a motores, sensores, engrenagens e outros componentes mecânicos, assim formando um dispositivo robótico. E os componentes eletrônicos associados ao hardware e ao software permitem executar
um programa que atribui ao dispositivo robótico o comportamento desejado. Para os jovens com deficiência visual, têm sido elaborados maquetes e mapas táteis sonoros, que são instrumentos que auxiliam na orientação espacial das pessoas com deficiência. E desde 2003, isso vem sendo feito como atividade regular de pesquisa. E esse mapa ele é controlado de forma tátil à medida que o usuário pressiona os botões dos sensores. A abordagem de design centrado no usuário tem permitido a prática de uma ampla gama de métodos e técnicas de inclusão de usuários, o que se apresenta como ponto central no processo de avaliação dos projetos voltados a deficientes visuais. E no Brasil, o Comitê de Ajuda Técnicas ele propõe o conceito para a tecnologia assistiva, que é que a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento e de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiências incapazes ou de mobilidade reduzida, visando a sua autonomia e independência, qualidade de vida e inclusão social. E segundo essa ordem, veio o cão robô, que é composto por uma placa controladora Arduino que funciona como o cérebro do robô. E esse protótipo ele se assemelha a um carrinho com sensores ultrassônicos e motores. A proposta do cão guia robô desencadena a detecção, seguido pelo desvio automático de obstáculos identificados próximos ao solo. A metodologia utilizada nesse projeto será a metodologia de gerenciamento ágil de projetos BOP, que essa metodologia ela mistura o Scrum e o XP e as orientações do PMBOK, e ela é um processo dirigido por artefatos, e os principais artefatos são os testes. Isso significa que qualquer tarefa que é realizada pela equipe deve resultar em um artefato padronizado e mensurável. E tanto a pesquisa quanto os projetos de hardware e de software podem ser gerenciados através do projeto BOP. O projeto será desenvolvido em parceria com o Núcleo de Tecnologias Assistivas e Inclusão da Prefeitura da cidade do Recife e um laboratório do FPE. Esse laboratório possui uma infraestrutura física com computadores, impressoras, bancadas, armários, equipamentos eletrônicos, mesas de reunião e cadeiras. Ele será utilizado para a realização das atividades de análise do projeto, prototipação, implementação e testes. E o Núcleo de Tecnologias Assistivas e Inclusão da Prefeitura do Recife possui os robôs NOW, que serão utilizados nos testes finais dos aplicativos desenvolvidos. Este plano de atividade ele surge como proposta de desenvolver a aplicação para localizar e interagir com crianças com deficiência visual em sala de aula. E um dos resultados esperados são a revisão bibliográfica sobre robótica de assistência, inteligência artificial, educação de crianças com deficiência visual, linguagem de programação e o ambiente de simulação do robô NOW. E a elaboração técnica com os requisitos da aplicação, implementar e testar a aplicação, e o teste e avaliação com o desempenho dos estudantes da Prefeitura da cidade do Recife. E a redação de artigos científicos. No primeiro e no segundo mês do plano de atividade será feita a revisão bibliográfica sobre a robótica de assistência, inteligência artificial, educação de crianças com deficiência visual, linguagem de programação e o ambiente de simulação do robô NOW. E no terceiro e no quarto mês será elaborado a documentação técnica com os requisitos da aplicação. No quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no 10º mês será implementado e testado a aplicação. E no nono, no 10º e no 11º mês será realizado o teste e avaliação do desempenho com os estudantes da Prefeitura da cidade de Recife. E no 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º mês será realizada a redação de artigos científicos. Diante das pesquisas, podemos observar uma escassez de material sobre o assunto de robôs na educação de jovens com deficiência visual. E o foco das pesquisas é na locomoção dos deficientes visuais, para que eles possam se melhor adaptar a qualquer ambiente. Por outro lado, há muita tecnologia que possibilita que seja criada uma ligação entre o robô e o deficiente visual dentro do campo da educação. Fica clara a importância da robótica para a vida dos deficientes visuais, pois ela auxilia eles na aprendizagem e os professores no ensino. E essas são as referências que foram utilizadas no projeto.